A origem e o desenvolvimento da ideia de evolucionismo. A teoria da evolução dos seres vivos é assunto recorrente desde longa história. Ideias sobre esta surgem a partir da época da Grécia Antiga com os filósofos gregos, e após um longo período de tempo retorna sendo pesquisada por cientistas e filósofos do século XVIII. Há quem afirme que o pensamento evolutivo propriamente dito teria iniciado com o Conde de Buffon. Buffon foi um naturalista, matemático e escritor francês. Buffon de fato escreveu a enciclopédia do mundo natural, chamado de História Natural, Geral e Particular, onde ele pretendia incluir todo o conhecimento sobre o mundo natural, até a data de publicação de sua obra. Leituras da História Natural dos Animais de Buffon deixam claro que o naturalista francês não tinha uma visão muito clara do processo evolutivo. Porém, existem alguns aspectos do processo evolutivo que pareciam claros para ele, como a ideia de que o ambiente pode causar mudanças nas características dos seres vivos, como se pode perceber a seguir neste trecho retirado em seu livro. Onde quer que o homem comece a alterar seu clima e a migrar de um país a outro, sua natureza está sujeita a várias alterações. Em países temperados, que supomos adjacentes ao local onde ele foi originado, essas alterações têm sido ligeiras, mas ela aumenta em proporções quando ele se afasta dessa localização. Darwin cita a importância deste conde em seu livro A Origem das Espécies. Alguns poucos naturalistas têm acreditado que as espécies passam por modificações e que as formas de vida existentes são descendentes através de formas preexistentes por intermédio de geração regular. Pondo de lado as alusões que, a tal respeito, se encontram nos autores clássicos. Buffon foi o primeiro que, nos tempos modernos, tratou este assunto com espírito científico. Lamarck foi um naturalista francês que realmente desenvolveu uma teoria completa da evolução. Seu livro mais famoso é o Filosofia Zoológica, de 1809. Lamarck acreditava na lei da geração espontânea. De acordo com esta, a vida poderia surgir espontaneamente e continuamente da matéria bruta. Acreditava-se que a vida que surgia era geralmente de seres mais primitivos. Mas como uma espécie, a partir de seres mais simples, surgiriam seres mais complexos? Haveria, assim, uma tendência intrínseca evolutiva nos organismos. Essas mudanças seriam possíveis através da lei do uso e desuso. Esta pode ser explicada pela seguinte ideia, de que o ambiente condiciona a evolução, levando ao aparecimento de características que permitem aos indivíduos adaptarem-se às condições do ambiente onde vivem. A adaptação representa, então, a necessidade que os seres vivos possuem de desenvolver características estruturais e funcionais que lhe permitem sobreviver em determinado ambiente. Assim, os órgãos mais usados se desenvolvem e os menos podem até atrofiar-se. As modificações que se produzem nos indivíduos ao longo da sua vida, como consequência do uso e desuso dos órgãos, são hereditárias, originando mudanças morfológicas no conjunto da população. Essas transformações acumulam-se ao longo de gerações sucessivas, provocando o aparecimento de novas espécies. A adaptação é progressiva e as espécies vão caminhando para a perfeição, interagindo com os fatores ambientais. Esta é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Charles Robert Darwin, famoso sobretudo na comunidade científica, porque convenceu-a da ocorrência da evolução. Suas ideias se encontram principalmente em seu livro mais conhecido, A Origem das Espécies, de 1859. Seus pensamentos diminuíram o espaço dado às ideias de Lamarck sobre a evolução. Para Darwin, a problemática central que qualquer teoria evolutiva deveria explicar era a adaptação. Em sua teoria sobre a evolução, esse problema era solucionado por ação de uma força evolutiva que ele próprio chamou de seleção natural. O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. Estas características ou variações ocorreriam aleatoriamente nos organismos. Darwin não consegue explicar como surgiam essas variações, e deste modo não consegue explicar a origem das diversidades entre todas as espécies. Assim, ele chega a afirmar que a lei do uso e desuso era vista como um fator que gerava variabilidade. Depois dos estudos de Mendel sobre genética, a comunidade compreendeu melhor os mecanismos que geram a variabilidade genética nas populações.
Após isso, vários cientistas começaram a conciliar as ideias sobre seleção natural com os fatos da genética, o que culminou com a formulação da teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo. A teoria sintética admite 4 fatores evolutivos. Mutação. Mutação ou alteração é um gene que pode ocorrer de forma espontânea ou ser induzida por fatores externos, tais como agentes químicos e radiação, raios X, raios gama e radiação ultravioleta, que são chamados de agentes mutagênicos. Seleção natural é o processo que seleciona as características apropriadas para a melhor adaptação dos organismos. A deriva genética corresponde a uma drástica alteração casual de ordem natural, atingindo a concentração genotípica de uma ou várias espécies, não preliminarmente envolvendo fatores de seleção natural, mas ocasionado por eventos repentinos. Já o fluxo gênico é uma migração de genes entre populações. O efeito dessas transferências de gene entre populações depende da diferença na frequência dos genes nas duas populações e da proporção de indivíduos migrantes.